Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre dois exercícios básicos com Kettlebell, o Dead Clean e o Dead Snatch. E no modelo de aula hoje, a gente vai buscar um modelo de aula mais intuitivo, uma forma de aprender ou ensinar esse movimento sem uma técnica muito rebuscada. Vocês vão perceber que Luigi, professor também de Educação Física, que está aprendendo os movimentos com Kettlebell, eu não vou exigir muita técnica. Eu vou, através de um modelo mais intuitivo, perceber o que ele consegue desenvolver com essa ferramenta e passar alguns detalhes para que ele execute o movimento. Eu não irei mostrar o movimento aqui para ele e vou fazer a instrução do passo a passo para que vocês entendam sobre esse formato mais intuitivo da execução do movimento, tá bom? O que eu vou pedir para você, Luigi, é somente pegar essa peça, retirar ela do solo e levar ela até os seus ombros com uma só mão. Com uma só mão. Perfeito. Retorna, mais uma vez. Volta. Agora eu vou pedir para que você traga ela até a altura dos seus ombros e encaixe. Perfeito? Fazendo o encaixe da sua mão na peça. Isso aí. Mais uma vez. Voltou. Pode colocar no chão. A minha primeira tentativa, logo mais intuitiva, foi quando eu pedi para que ele tirasse essa peça do solo e levasse até os ombros, que ele já executasse o segundo movimento. Mas perceba que o praticante, ele já consegue ter uma concepção. Quando você fala do movimento, descreve para ele, né, através da fala, ele vai executar com base nas experiências que ele tem. Só que o movimento que a gente quer hoje é exatamente o movimento número 2, que é a retirada dessa peça do solo, levando até a altura dos ombros. E aí a gente vai ter um passo a passo para executar esse movimento e aprender ele hoje de forma prática. Vamos lá. Primeiro detalhe, se posiciona com a peça entre os seus pés. Isso aí, perfeito. Por que, Fábio? Eu vou colocar essa peça mais próximo. Quanto mais longe essa peça estiver do meu centro, mais sobrecarga ela vai ter. Experimenta levantar uma carga com o braço esticado e depois com esse braço mais perto do seu tronco, você vai perceber que aqui ela se torna mais leve. Ponto de saída. Coloca a mão na peça, projeta o quadril atrás, peito aberto. Eu vou pedir para o primeiro movimento somente ficar de pé. Levanta e retorna. Mais uma vez, levanta e volta. Segundo ponto, eu vou pedir para ficar de pé e realizar uma puxada. Ao ficar em pé, faz o seu primeiro movimento. Dá uma puxada até a altura dos ombros e volta. Subiu, puxou até a altura dos ombros e volta. Terceiro ponto, eu vou utilizar um braço auxiliar. O que é esse braço auxiliar? Na hora de encaixar esse movimento, ele não vai fazer com o braço puro, como ele fez lá no começo. Ele vai utilizar a outra mão para poder encaixar e fixar esse braço no ponto de apoio. Mão na peça, quando subir, isso, segura. Nesse ponto aqui tem um detalhe muito importante. Esse cotovelo ele vai precisar estar mais próximo do meu tronco. E esse dedão aqui, ó, eu vou usar como referência a minha clavícula. Traz ele mais para perto da sua clavícula, abraçando a peça aqui. Perfeito? Então eu tenho uma diferença quando eu seguro essa peça com o meu braço aberto. E eu tenho uma posição correta, que é quando eu seguro essa peça com o meu braço fechado. Então sempre agora eu vou instruir a ele, quando fizer essa entrada, trazer esse dedão aqui, ó, para a minha clavícula. Automaticamente, se ele fizer esse movimento mais aberto, ele vai estar perdendo a eficiência correta do movimento. Perfeito? Volta para o chão. E aí eu já vou trabalhar nessa fase 3, que é utilizando o braço auxiliar. Perfeito? Subiu. Isso. Fecha o cotovelo. Dedão na clavícula. Abraça a peça. Tá bom? Volta mais uma vez. Subiu. Isso. Perfeito. Coloca no chão. Vamos executar as 3 etapas agora com a outra mão. Só fica de pé. Etapa 1. Retorna, remada, etapa 2, etapa 3, com a ajuda do braço auxiliar. Lembrando dos pontos, cotovelo fechado, abraçando a peça e o polegar colado aqui no tronco. Perfeito? Coloca a peça no chão. E aí eu vou para a minha última etapa, pode ficar de pé, que é exatamente executar esse movimento sem o braço auxiliar. Então eu vou pedir para que você retire essa peça do solo, leve até os seus ombros, lembrando do ponto de performance, o dedão encostando na clavícula e o cotovelo fechado. Subiu, pum. Isso, braço fechado e volta. Mais uma vez, subiu, braço fechado e volta. O outro braço agora. Isso, mais uma vez, troca. Outro lado. Voltou. Segundo movimento, 2. Terceiro movimento. Isso aí, coloca a peça no chão. Existe um detalhe técnico para esse movimento, tá? E a gente vai tentar corrigir. Quando essa execução acontece, ele toma uma pancada dessa peça. Para isso não acontecer, quando você fizer essa puxada, você vai dar um soco, uma pequena entrada na peça para conseguir dominar ela. Então você não vai somente puxar, você vai puxar essa peça e entrar, meio que socando ela, para poder travar. Perfeito?
Vamos experimentar para ver se esse movimento ele vai funcionar. Subiu. Isso aí. Maravilha. Fixa e volta. De novo. Puxa e dá um soco. Mais uma vez para poder finalizar. Puxou. Soco. Perfeito. Pode colocar a peça no chão. Geralmente, quando eu não faço esse ataque na peça, eu gero só a minha energia de puxada, ela vai descarregar essa força e vai terminar batendo nos ombros, perfeito? Então, o movimento número 1, que é o dead clean, a gente já conseguiu formalizar. Agora a gente parte para o movimento número 2, que é o dead snatch. Ao invés de trazer essa peça agora para os ombros, a gente vai colocar ela lá para cima da cabeça, perfeito? Então, eu também vou dividir em 3 etapas. A primeira, somente ficar de pé. Volta. A segunda, você vai fazer uma puxada mais forte ainda, passando da linha do seu ombro. Isso, volta, pode ficar de pé. E no terceiro movimento, na terceira etapa, eu vou pedir para que você puxe mais forte ainda. E o soco que foi realizado aqui embaixo, eu vou querer que você dê um soco para o teto. E aí, realmente, o aluno ele vai fazer essa intenção de dar um soco para o teto e a gente vai ver se esse movimento ele consegue encaixar, perfeito? Lá para cima, dando um soco para o teto. Isso, de novo. Faz uma puxada mais forte. Soco. Mais uma. Subiu. Soco. Bota a peça no chão. Perceba o interessante, o que é que acontece? Quando ele gera uma puxada muito forte, e um soco muito forte para uma carga de 12 quilos, percebam que deu uma batida no punho dele. Então eu vou pedir para ele dosar um pouco a intensidade, para que não sobre energia, porque toda sobra de energia no treino com kettlebell, essa energia vai ter que voltar para o praticante, perfeito? Então faz uma puxada um pouco mais consciente e um soco com um pouco menos de intensidade. Isso, só que com velocidade, perfeito? Foi. Para. Mais uma vez. Puxou. Para. Desceu. O outro braço. Segura. Mais uma vez só. 2. Isso, bota a peça no chão. Perfeito? E na última etapa, vou pedir para que ele execute o movimento de lado, para que vocês visualizem a aproximação dessa peça. Eu vou colocar a peça saindo distante, pode ficar de lado. Isso. Então, primeiro, eu vou colocar a execução correta, que é essa peça saindo aqui bem próximo dele, foi exatamente o que a gente tinha comentado lá no começo do vídeo, a aproximação da peça, se posiciona, peito aberto, coluna reta, perfeito, sobe e encaixa lá em cima, de vez. Isso, um pouco mais de remada. 2, isso, a última, 3, isso, para lá embaixo, perfeito? Agora eu vou afastar essa peça dele, e geralmente alguns praticantes iniciantes terminam começando a executar esse movimento com a peça um pouco mais afastada, e aí gera um pouco mais de dificuldade, e um erro que pode trazer um certo prejuízo com essa peça longe é sobrecarregar a lombar dele. Lembrando que eu vou fazer isso aqui porque é uma carga que eu sei que não vai machucar ele. Vamos lá, prepara. Foi. 1. Isso, volta. 2. Desceu. Relaxa. Maior dificuldade? Sim. Então, quanto mais longe essa peça estiver do praticante, maior dificuldade e maior risco de lesão. Entenda que isso é uma questão de física, né? Como eu falei, se você tiver essa carga, aqui você consegue sustentar, mais longe de você, ela vai estar longe do seu centro de força e vai ser mais difícil de sustentar essa peça. Então sempre sobe o peso mais perto. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um modelo de aula Smart, uma forma de executar para um praticante que está iniciando, né, que não tem muito domínio. Existem outros pontos de performance dentro do movimento, mas eu quero que ele execute o movimento de retirar a peça do chão e levar os ombros, que é o dead clean, e retirar a peça do chão e levar para cima da cabeça, que é o dead snatch. Gostou? Curte, compartilha, acompanha a página e siga também o nosso perfil lá no Instagram.